primeira parte da resolução, ela fala do Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas, com isso aqui que eu falei para vocês, tá? E na segunda parte, ela traz a conceituação de recursos e reservas minerais. É isso daqui que, independente se eu vou fazer uma declaração pública ou não, que essa parte conceitual que eu vou ter que respeitar nos meus documentos técnicos. Então, lá, a resolução conceitua potencial exploratório com base nesses comitês, nesses guias internacionais, ela conceitua o potencial exploratório, ela conceitua o recurso mineral, conceitua a reserva mineral, o que são os fatores modificadores. E agora eu vou explicar para vocês, né, quais seriam as diferenças aí entre recurso e reserva mineral para que vocês entendam. Porque o que a gente fazia, né? Deixa eu pegar a minha aula aqui. O que usamos hoje? Hoje, no caso, hoje é porque não entrou em vigor, né? Mas isso aqui é da aula que eu gravei em 2020. Então, o que a gente usa hoje, né? A gente basicamente, por exemplo, no relatório de pesquisa, reserva medida, indicada e inferida, tá? Não vai existir mais reserva medida, indicada e inferida. Isso não vai existir mais. Vai existir recurso medido, indicado e inferido. Vai existir reserva provada e provável, tá? Inclusive, nesse livro aqui, é um livro que eu vi que estava disponível gratuitamente, né? Eu peguei isso aqui desse livro e tá o símbolo de download, porque isso aqui é do curso. Então, para quem é aluno sabe, né? Na aula, na plataforma, eu deixo os materiais para download, então eu deixei lá, né? Peguei para vocês lá fácil. Quem é meu aluno sabe, esse link que eu deixei era só clicar e baixava aí esse livro, tá? Então, aqui não tinha essa diferenciação entre recurso e reserva medido. Então, assim, não tinha essa normatização, entendeu? A gente normalmente usava, então, reserva, medida, indicada e inferida. Agora não será mais assim. Agora a gente vai ter que se adequar aos conceitos trazidos aí pela resolução que foi feita com base nesses comitês internacionais e tudo mais. Então, vamos entender aqui a diferença entre recurso mineral e reserva mineral. O recurso mineral, ele varia de acordo com o grau de confiabilidade das informações da pesquisa. Como eu defino o meu recurso? Quais são os critérios? É a confiabilidade das minhas informações. A confiabilidade é muito alta, ele é um recurso medido. A confiabilidade das informações é muito baixa, ele é um recurso inferido. Tá? Eu vou mostrar umas imagens aqui, vocês vão entender melhor. Já a reserva mineral, ela vai variar de acordo com o grau de confiança dos fatores modificadores, e isso que pode ser um pouco novo para a gente, tá? Uma coisa é recurso. Olha, eu medi, tem isso, eu sondei, fiz esse trabalho de pesquisa, fiz esse outro aqui, tá certo? Esses vários trabalhos, né? Sondagem e tudo mais, outros tipos. E aí eu consigo te falar, não, isso aqui é recurso medido, eu tenho um grau de confiabilidade alto das minhas informações, isso aqui é um recurso indicado, isso aqui é um recurso inferido. Mas para eu falar que é uma reserva provada, por exemplo, eu preciso aplicar o que a gente chama de fatores modificadores. E aí, para ser reserva provada ou provável, né? No caso da reserva provada, o grau de confiança desses fatores, ele é mais alto que da provável. E o que são esses fatores modificadores? Vários, né? Por exemplo, método de lavra, processamento mineral, infraestrutura, fatores ambientais, fatores sociais. O que isso quer dizer na prática? Gente, uma coisa é eu ter um recurso com alto teor de minério de ferro, por exemplo, mas ele está inserido no local que eu tenho muitos entraves ambientais, por exemplo, que às vezes o custo para a infraestrutura, por ser um local às vezes muito distante, vai ser muito alto, tá? Então, o fator modificador, veja, eu tenho recurso, que é aquilo que eu tenho com base na minha pesquisa. Pode ser medido, indicado ou inferido. Para ele ser uma reserva, eu tenho que aplicar esses fatores modificadores, né? Posso ter um recurso, mas eu não tenho ainda tecnologia para fazer o processamento para chegar no teor que eu quero, certo? São esses fatores modificadores que vão determinar aí
se a minha reserva é provada ou provável ou nenhuma das duas. E aí, no próprio guia da CBRR, que está também na aula, então isso aqui eu peguei do guia da CBRR. No próprio guia da CBRR, ele vai trazer. Então, veja aqui você. Então, veja, os recursos minerais, né, que podem ser medido, indicado ou inferido, ele varia de acordo com a confiabilidade do conhecimento geológico, de acordo com a confiabilidade dos dados da minha pesquisa. Lembrando que aqui, né, quanto mais confiável, no caso, seria medido, né? E aí lá na norma traz aí a conceituação e tudo mais, tá certo? E também vem explicado lá no guia da CBRR. Então, o recurso ele tem a ver com a confiabilidade que eu tenho e do meu conhecimento geológico daquela área com base ou em resultados de exploração, que seria um tipo de declaração, ou com base aí, principalmente com base, no caso de declaração de recursos, com base nos serviços prospectivos, nos serviços de pesquisa e testes e tudo mais que foram realizados ali naquele recurso, tá? Beleza. Julie, tem o recurso. Como que ele vira reserva? Aí eu tenho que aplicar esses fatores modificadores, que tem a ver com aspectos legais, como eu disse, aspectos ambientais, sociais, aspectos governamentais. Então, isso aqui, lembrando que isso aqui com base no Comitê Internacional. Então, às vezes você tem, isso acontece, um recurso medido com alto potencial, mas tem um problema, por exemplo, de um problema governamental. Você tem um problema com algum conflito, algo assim, entendeu? Que às vezes torna inviável você instalar uma operação naquele local. Então, esses fatores modificadores vão transformar esses recursos, tá, em reservas provada ou prováveis, ok? E aqui, essa imagem, eu peguei da aula da Glaucia, eu vou dar aqui os créditos, né, a fonte aqui ao vivo, não é mesmo? Né, porque eu achei muito legal essa imagem que ela trouxe, que a gente consegue entender bem, tá? Então, veja, aqui é o recurso. Então, beleza, eu fiz a pesquisa, e aqui essa parte verde, vocês estão vendo que aqui nesse desenho tem mais elementos desse aqui, né, como se fossem umas setas. Então, quer dizer, o grau de confiabilidade dessa porção verde é maior que o grau de confiabilidade das informações geológicas dessa parte amarela, que é maior dessa parte azul, ok? Então, veja, de acordo com o meu grau de confiabilidade das informações de geologia, eu tenho um recurso medido, nesse caso, um recurso indicado e, nesse caso, um recurso inferido. Júlio, ok, entendi. Então, como que faz para isso ser uma reserva provada ou provável? Aqui, ela aplicou apenas um fator modificador, que seria uma cava ótima, um fator técnico. Então, foi feito o planejamento de lavra, com base nas informações que se tinha dos recursos, e aí foi feito, então, uma cava ótima. Aí, o que acontece aqui? O meu recurso medido, que é lavrável, ele vira reserva provada. Veja, o que é reserva provada é o meu recurso medido lavrável. Mas não é só a cava que vai influenciar se o meu recurso vai virar uma reserva. Pode ser um fator ambiental, por exemplo, entendeu? Vamos supor que daqui para cá, né, eu teria, enfim, uma área que eu não consigo lavrar e tudo mais por fatores ambientais ou que seja sociais, entendeu? Aqui ela usou um fator modificador, que seria a cava ótima. Então, o meu recurso medido, essa parte aqui que está em verde mais claro, mais escuro, se torna reserva provada, tá? Porque eu apliquei um fator modificador. Quando é o recurso indicado e você aplica os fatores modificadores, ele vira reserva provável. O recurso inferido, ele não vira nem reserva provada e nem reserva provável, mesmo estando aqui, mesmo com essa aplicação dos fatores modificadores estando aqui nos parâmetros, tá? Então, veja, o recurso inferido, o recurso indicado virou reserva provável. O recurso medido virou reserva provada. O recurso inferido continuou recurso inferido lá no lugar dele, onde ele pertence, ok? E o recurso medido, que não é lavrável por algum motivo, nesse caso, fatores técnicos, né, com relação ao planejamento da mina, ele continua sendo um recurso medido. Então, é basicamente essa a diferença aí
que a gente tem das classificações. Então, o recurso varia de acordo com o grau de confiabilidade das informações da pesquisa, ou o caso de exploração, né? Porque existe declaração para exploração mineral, ok? E a reserva, que pode ser provada ou provável, ela varia de acordo com o grau de confiança dos fatores modificadores, que podem ser vários: método de lavra, o método de beneficiamento, a infraestrutura, fatores ambientais, sociais, econômicos, governamentais e tudo mais. E aí tem essa imagem do guia da CBRR que eu mostrei para vocês, então dá uma olhada no guia, e essa imagem extremamente didática, maravilhosa, que a Glaucia trouxe lá nessa aula que eu falei para vocês. Para você entender o que é isso, você tem que entender a diferença entre recurso e reserva. E a diferença é essa aqui que eu acabei de mostrar. Ótimo. Então, a resolução, ela trouxe essa conceituação. Como eu disse antes, o que a gente usava? Para tudo, praticamente, a gente tinha reserva, medida indicada e inferida. E a ANM aprovava reserva medida e, em alguns casos também, que eu já vi, não sei exatamente qual critério, reserva indicada, tá? Nunca reserva inferida. E agora a gente vai, obrigatoriamente, a partir da entrada em vigor da resolução, utilizar esses conceitos da resolução 94. Essa é a parte obrigatória, ok?